começando aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 23, e para vocês que nos acompanham por todo o Brasil pela Sky 322 e também pela Vivo 322. O programa de hoje é um programa duplamente importante. Primeiro, pela alegria que a gente tem de rever uma pessoa que a gente tinha uma saudade imensa. E o mais importante, né? Vamos falar sobre segurança pública, o maior temor do cidadão hoje. E ninguém melhor para falar do que isso, do que um dos melhores delegados de Goiás. Me refiro ao doutor Itamar Lourenço de Lima. Doutor, muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso recebê-lo. Boa tarde, vou chamar de meu amigo e irmão André, porque é assim que eu considero, né? A recíproca é verdadeira. Ao longo dos vários anos de trabalho aí à frente da Polícia Civil, como delegado de polícia, né? Tivemos um relacionamento muito fraterno, muito respeitoso e, além disso, criamos um laço de amizade particular. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje, batendo um papo com os telespectadores da TV Capital, aí estendido também a NET, a Vivo, a Sky, né? E estamos aqui prontos para bater um papo tranquilo, sem nenhum compromisso, uma vez que hoje a gente brinca que eu estou fora de combate, uma vez que já me aposentei há quase 9 anos, mas nunca deixamos de acompanhar toda a movimentação das forças de segurança, de ter aquela preocupação, porque somos cidadãos, temos família e estamos sempre preocupados com aquilo que possa oferecer qualquer risco para todos nós. Isso aí é muito importante. E outra coisa, aquilo que você falou, o senhor não está na ativa, mas o senhor acompanha atentamente e com certeza, eu tenho absoluta certeza, o senhor deve ligar, ou um delegado liga para o senhor, doutor Itamar, isso, aquilo, tal, e o senhor não está aposentado, o senhor está experiente, Sim, é diferente. Com certeza, a experiência adquirida ao longo de 30 anos, laborando, né, nas diversas delegacias por onde passei, fazendo investigações, algumas bastante complicadas, mas graças a Deus, sempre com resultado altamente positivo, adquirimos uma experiência que ela transcende esse momento de aposentadoria, né? Realmente existem colegas que às vezes ligam para buscar uma orientação, principalmente, como eu já mencionei para o amigo André, hoje eu tenho um filho que resolveu seguir a carreira do pai e é delegado de polícia no estado do Pernambuco. Então, como ele é iniciante na carreira, vez ou outra, a gente acaba conversando, trocando ideia, eu faço algumas sugestões, acredito que algumas ele acata, outras não, uma vez que vivemos um momento completamente distinto daquele que eu vivi enquanto representando a Polícia Civil, mas acredito que a experiência ainda valha como orientação para essa turma mais jovem. Agora, o senhor já há 30 anos na polícia e tal, o que é necessário? Quais são os pontos necessários para que um delegado ele tenha êxito? Quais são assim os pontos principais para a pessoa escolher a profissão de delegado? André, eu sempre digo, às vezes a gente ouve pessoas comentando, eu tenho vontade de fazer um concurso, de ser policial, de ser um delegado de polícia. O que eu digo sempre, falo, olha, o primeiro requisito, você tem que gostar da profissão, porque ela é muito espinhosa, exige uma dedicação exclusiva, né?
muitas vezes sacrificando a vida particular, muitas vezes sacrificando a convivência familiar. Então, vamos dizer assim, um sacerdócio. A pessoa, para se dar bem na profissão, primeiro requisito, ela tem que gostar do que faz, ela tem que ter aquela garra, aquela vontade de se doar para a sociedade. Esse é o primeiro requisito. Segundo, buscar sempre novos conhecimentos, buscar se aperfeiçoar cada dia mais, porque a vida é dinâmica. O mundo jurídico, ele evolui muito rápido, ele é muito dinâmico. Então, o profissional ele tem que estar antenado para acompanhar todas essas mudanças, toda essa evolução, para que ele possa realmente desempenhar um trabalho dentro daquilo que é proposto e que traga o resultado buscado pela sociedade. Quando a gente fala isso, é um resultado buscado pela sociedade. Mas nós temos agora audiência de custódia. Ou seja, às vezes a polícia ela tem todos os requisitos para que a pessoa seja presa, mas o juiz dá a liberdade vigiada, né, com torneira eletrônica, tornozeleira eletrônica, coisas nesse sentido. Audiência de custódia é um avanço, é algo ainda que estamos experimentando ou dificilmente vai se concretizar? André, você bastante honesto na minha opinião, e isso eu falo hoje como cidadão comum, eu sou um crítico da audiência de custódia, na forma como ela é aplicada, na forma como ela foi concebida e é aplicada, porque o que nós vemos hoje são muitas situações em que o policial, ele às vezes, por temor de sofrer uma represália pós audiência de custódia, ele se furta a cumprir o seu dever. Porque a gente acompanha, a gente vê que em muitas situações o preso, mesmo tendo, vamos dizer, sofrido a abordagem de forma correta do policial, mesmo tendo sido produzido o procedimento policial pela autoridade competente, quando chega na audiência de custódia, ele cria uma situação adversa e acaba, vamos dizer assim, tendo mais crédito do que a palavra do policial. Então, eu tenho uma certa crítica à audiência de custódia por essa situação. Acredito eu que o policial, seja ele militar, civil, da guarda civil, qualquer que seja, membro da segurança pública, necessariamente ele teria que ter, vamos dizer assim, uma voz mais ouvida, ter mais credibilidade perante as autoridades que comandam a audiência de custódia do que a pessoa que foi presa. A não ser que fique claro e patente que a atuação do policial, seja lá no início da ocorrência ou até o final, quando passa pela mão da autoridade policial, esteja flagrantemente comprovada que houve alguma irregularidade na tramitação daquele procedimento. Aí sim, se o policial, qualquer que seja ele trabalhou mal, necessário se faz uma correção. E essa correção, muitas vezes, é feita quando a autoridade judiciária, ela resolve relaxar um flagrante ou conceder alguma medida de benefício ao autuado, tendo em vista falhas no procedimento. Mas defendo eu que todo policial, toda autoridade que faz parte daquele bojo de abordagem até a conclusão do procedimento,
ela tenha maior credibilidade perante a autoridade judiciária. E tem o risco também, já aconteceu, da pessoa ser colocada em liberdade condicional e ter atentado contra a vida do policial, ou seja, a pessoa ela ganha o benefício da liberdade com tornozeleira, mas se vinga do policial, às vezes matando ou cometendo alguma coisa. Deveria ter, doutor, uma forma diferente do policial não ficar a critério de uma vingança de um bandido, um traficante, alguma coisa assim? André, essa situação aí realmente ela ocorre. Não só o policial sofrer essa represália do preso a quem foi concedido algum benefício, né? Mas como vítimas, e nós temos aí inúmeros casos, acompanhamos principalmente de mulheres que sofrem agressão por parte de companheiros, de ex-companheiros, e que, devido a algumas circunstâncias que a lei prevê, a autoridade judiciária entende, e não aqui fazendo crítica ao trabalho do judiciário, não. São as brechas que a lei oferecem, que concede um benefício para aquele autuado, ele sai e logo imediatamente ele volta e às vezes comete um crime maior do que aquele pelo qual ele teria sido preso, por vingança. Então, é muito importante que, além dessas faculdades que a lei estabelece, que as pessoas que lidam com a situação procurem ter uma visão macro de toda a situação e buscar entender se aquele cidadão solto, ele não vai oferecer um risco maior à vítima ou aos policiais que fizeram a sua prisão. Agora, doutor, muito se critica, mas para muita gente é como ir para o mutirama. Aquelas pessoas que são detidas e ficam na delegacia, depois do processo pronto, vai para a CPP. Nós fizemos uma matéria aqui que o pessoal vai para a CPP numa alegria tão grande como se estivesse indo para Disney. O nosso sistema carcerário, ele não corrige, ele dá liberdade, ele deixa com que o autor de um crime qualquer se sinta mais à vontade, com regalias. André, esse problema, vamos dizer assim, do sistema carcerário, ele é eterno. Ele é eterno e para se ter domínio sobre o sistema carcerário, são necessárias medidas muito duras. Hoje nós podemos dizer que, infelizmente, a maioria dos nossos presídios, eles são fatiados entre facções criminosas. Exatamente. Onde cada uma tem o seu domínio, determina as ordens que são cumpridas pelos presos. Às vezes, os reeducandos, eles têm mais obediência aos líderes desses grupos criminosos do que a própria administração do presídio. Eles temem muito mais a represália dos líderes das facções do que da própria administração dos presídios. Então, é uma situação que vem, eu acredito que desde quando foi criado o primeiro presídio, e não é fácil de se resolver. Alguns diretores de presídios, aí Brasil afora, já tentaram impor essas medidas de contenção e não conseguiram. Uma delas é o celular. Exatamente. Até hoje, tentam tirar o sinal de dentro dos presídios, mas não conseguem. Exatamente. A questão da comunicação
do preso com o mundo externo, e isso todos têm conhecimento de que acaba propiciando com que a pessoa está ali cumprindo uma pena e ela continua comandando o crime do lado de fora, porque tem uma facilidade de comunicação. Já tentaram bloquear essa comunicação e onde houve essa tentativa, criou-se um movimento de revolta tão grande por parte dos reeducandos que os diretores se viram obrigados a recuar. Então é onde eu digo que não é fácil de controlar. É uma situação muito delicada. E o senhor tocou num ponto que é muito importante. A pessoa acha que quando se prende um traficante, um homicida, alguma coisa assim, ele vai para o presídio, ele vai para a CPP, ele vai para o CEPAIGO, como se fosse uma punição. Como o senhor disse que houve uma revolta dos presos quando tiraram o sinal de celular de dentro dos presídios, a gente poderia dizer que essas pessoas que estão sendo presas, elas chegam lá com status maior do que a autoridade? É uma triste realidade, mas, como eu disse aqui, às vezes, dependendo do grau de importância que esse reeducando tem numa hierarquia de grupos criminosos, ele chega lá no presídio já sendo respeitado. Sendo respeitado. Chega ali, ele já organiza o seu grupo, né? Independente de ter, vamos dizer assim, facilitação ou não por parte de quem administra, mas é porque é um mundo carcerário. Né? É um mundo carcerário. Ele chega, ele organiza o seu grupo ali e de lá de dentro ele continua comandando o crime aqui fora. Doutor, infelizmente. O senhor, 30 anos na polícia, passou por várias especializadas. Especializada que a gente fala é a delegacia de homicídios, a delegacia de furtos e roubos, DEIC, combate ao crime, essas coisas. Para o senhor, qual que é aquela que o senhor fala assim, aqui tem que ter um ótimo delegado, porque se não tiver, a coisa não anda. Sem fazer crítica, não estamos falando de delegado, não estamos falando de nada, nós estamos falando do processo, não do profissional, mas do processo. Não, claro, André. Eu avalio que todas as delegacias, elas merecem e exigem um profissional competente, porque eu não atribuo, vamos dizer assim, maior importância às pessoas indicadas como da alta sociedade em detrimento do morador lá da periferia. Para mim, todos são iguais e todos que buscam a proteção da justiça, da polícia, elas merecem o mesmo tratamento. Como você disse, eu passei por diversas delegacias especializadas, furtos e roubos, DEIC, DENARC, roubo de cargas, DECOM, como trabalhei na administração também. Mas sempre procurei lidar com o nosso público, e quando eu digo nosso público, são aquelas pessoas que necessitam da proteção da polícia, como iguais. Mas é claro que determinadas delegacias, como DEIC, furtos e roubos, a delegacia de homicídios, DENARC, elas trabalham com um mundo diferenciado. Elas lidam com crimes praticados por grupos mais organizados, com grupos que têm um poder tanto financeiro quanto de articulação muito maior e, consequentemente, praticam crimes de maior potencial ofensivo. Então, essas delegacias, elas exigem
um aperfeiçoamento maior das pessoas que ali estão, porque elas vão lidar com situações diferenciadas. E o governo, os governos, o Estado, é um bom companheiro das delegacias? Nem sempre. Nem sempre. Eu acho que as administrações públicas, elas precisavam olhar com mais atenção para as estruturas, principalmente das polícias. Desculpa, eu sou testemunha, já estive em delegacias. E aqui eu englobo todas as polícias, civil, militar, bombeiro. Eu acho que exige-se do profissional uma dedicação muito grande e a estrutura que é oferecida muitas vezes deixa a desejar. E eu dou um exemplo que eu vivenciei, da mesma forma que trabalhei em delegacias especializadas, eu passei por diversas de periferia, como Vila Pedroso, Fim Social, Jardim Nova Esperança, onde você lida com um público mais carente. Então, que eu atribuo que o nosso empenho, a nossa entrega deve ser até maior, porque aquelas pessoas elas não têm muito a quem recorrer. E trabalhei em delegacias com estruturas péssimas. Eu trabalhei numa delegacia do Fim Social, que as paredes eram de alvenaria, você se lembra? As paredes eram de alvenaria, com um telhado de telha Eternite. Quando tinha o período chuvoso, a gente não sabia se ficava dentro da delegacia ou se ia para a rua. Onde era, vamos dizer, mais seguro. Então, a gente vê o Estado, né, como um todo, gastando dinheiro com tanta coisa que não é tão importante para o seu patrão, porque o patrão do Estado, de toda a classe de funcionário, é o povo. É o cidadão. É o povo, é o cidadão, que paga imposto e, através desse imposto, que paga o salário de todo mundo. E a gente não vê o Estado, muitas vezes, se preocupando da forma como deveria ser com a área de segurança pública. Até porque existe uma máxima que todos dizem que segurança pública não dá voto. Né? Muitas vezes a máquina pública prefere investir em áreas que proporcionam retorno Votos. maior, que é o que interessa para eles, que são os votos. Né? Doutor Itamar, eu tenho que fazer um breve intervalo comercial e, na volta, eu já vou deixar uma pergunta aqui para o senhor já pensar em responder. Eu queria que o senhor falasse, porque a gente vê que a polícia, para ela prender uma pessoa, ela tem que fazer campana, às vezes de 2 meses, 3 meses, para pegar o bandido. E o que eu queria saber do senhor é isso, e também se o senhor já esteve perto de morrer. Mas o senhor vai me responder depois do intervalo, um instante só, a gente está de volta.
Santo Natal para você e toda a sua família. São os votos do Sistema Argumento de Comunicação. Você procura tintas e produtos para pintura da melhor qualidade? Caia na Real. Vá a Real Cores, uma loja completa em tintas e produtos para pintura imobiliária e automotiva. A Real Cores conta com as melhores marcas em toda a linha de pintura, os melhores preços, loja com amplo espaço, atendimento de qualidade e promoções imbatíveis todos os dias. Para maior conforto e agilidade de suas compras, você não precisa se deslocar. Conte com a melhor equipe em televendas para lhe proporcionar atendimento de qualidade e entrega super rápida. Você pode parcelar as suas compras em todos os cartões de crédito. Tintas automotivas e imobiliárias? Venha à nossa loja ou ligue para o nosso teleatendimento 62 3088 2828, Avenida T9, número 3149, Jardim América, televendas 62 3088 2828. Real Cores, onde preços, atendimento e qualidade são reais. De volta com o Jornal Argumento, tendo a alegria, o prazer, a felicidade de receber aqui um dos maiores especialistas na área de segurança, doutor Itamar Lourenço de Lima. E, doutor, antes do intervalo, eu deixei uma pergunta para o senhor, porque hoje, para você ter uma prisão bem embasada, você tem que ter só tem que ter situações que deixe elementos, né? Elementos que convença o juiz para que ele seja preso. O senhor já fez esse trabalho de campana, essas coisas assim, e vale a pena, doutor? Ah, com certeza. O trabalho de investigação, ele muitas vezes exige uma perseverança muito grande por parte dos policiais. Não é sempre que é possível efetuar uma prisão em flagrante. A maioria dos casos são investigações que às vezes demandam meses e até anos, onde a polícia, utilizando-se das suas técnicas, né, de inteligência, de troca de informações com órgãos de outros estados, vão colhendo elementos que possibilita ir fechando o cerco em torno de pessoas ou de associações criminosas, de forma que chega um momento em que você, tendo em mãos todo aquele grupo de informações, de indícios de que aquela pessoa é praticante de crime A ou B, você formula um procedimento, encaminha ao Poder Judiciário, demonstrando, né, o resultado daquele trabalho de investigação e solicitando da autoridade competente, no caso o juiz, após ouvir o Ministério Público, da necessidade de buscar a prisão, né, de uma ou mais pessoas. O juiz, sendo convencido, mediante os indícios apresentados, ele expede uma ordem de prisão, que seja temporária ou preventiva, aí a autoridade policial vai buscar cumprir aquela ordem de prisão. E muitas vezes isso demanda uma vigília, um acompanhamento que leva dias ou até meses, até que seja encontrada a pessoa e concretizada aquela prisão. Vamos falar agora um pouco sobre ações do governo. Foi aprovado a Bolsa Arma, ou seja, a mulher, ela tem, isso foi a ação do governo, que permite a mulher ter uma arma, ainda dá uma ajuda de custo, a pessoa, a mulher, ela tem condição de reagir e não ser presa por causa disso. Essa atitude do governo,
É para jogar para a torcida ou o senhor acredita que isso realmente possa acontecer? André, vou ser muito sincero com você, e eu não tenho maiores conhecimentos acerca dessa lei. Mas se você está dizendo que foi instituída, né, eu entendo que deve ser, vamos dizer assim, olhada com uma certa restrição. Porque a lei... Ela não pode ser generalizada. Eu acho que se está abrindo aí a possibilidade da mulher para ser utilizada em defesa própria, ela ter o direito de portar uma arma, primeiro ela tem que passar por todo aquele processo que a lei estabelece, como demonstrar capacidade, ter domínio psicológico, ter destreza para manusear uma arma, porque não é qualquer pessoa que tem, né? Ela comprovar perante as autoridades competentes que ela realmente necessita e ela é capaz de portar uma arma que seja utilizada para a sua segurança e não para oferecer risco para ela ou para terceiros. E também, doutor Itamar, fica assim meio claro que dificilmente a mulher que tem um poder de vida ou financeiro mais baixo, ela jamais vai ter uma arma como essa, porque a polícia vai dar 2.000, dá um treinamento, a polícia militar vai dar e a civil vai dar o treinamento para a mulher, como manusear arma, essas coisas. Correto. Só que tem outros custos, né? E esses custos têm que ser bancados pela mulher. E a gente está vendo aí, fazendo uma associação, já engatando um assunto no outro. O governo liberou arma para quem quiser, a torto e a direita. Só que o pobre, ele nunca vai ter uma arma, porque fazendo as contas de tudo o que o cidadão tem que fazer para ter direito ao porte de uma arma, não sai por menos do que 10.000. Então, pressupõe-se que o pobre nunca vai ter uma arma, né? Ou estou errado? Não, isso é uma realidade, né? A flexibilização que foi implantada aí após a entrada do governo Jair Bolsonaro, para que as pessoas pudessem ter o direito de adquirir uma arma para defesa própria, desde que comprovada a necessidade, né? Desde que atendida uma série de exigências por parte da Polícia Federal, que é o órgão responsável por fazer todo o controle, toda vamos dizer, a apreciação da capacidade da pessoa. Ninguém hoje adquire uma arma e passa por todo esse processo de seleção sem gastar 10.000 reais. E aí realmente acaba ficando restrito. E uma injustiça social. Acaba criando-se uma injustiça social, porque pessoas de menor poder aquisitivo jamais terão condições de arcar com esse custo. O governo Jair Bolsonaro, ele tinha, não era segurança pública, era armar o cidadão. Teve aquele episódio do Roberto Jefferson, que atirou contra a Polícia Federal, jogou granada, essas coisas. Essa política de armar o povo, o senhor acha que ela é positiva? O presidente diz que sim. O que o senhor diz sobre isso? André, vou pedir licença para você para externar aqui a minha opinião própria. Claro. Eu sou defensor de que todo cidadão, desde que atenda aquelas exigências da lei, ela possa ter o direito, desde que preparada adequadamente, para ter em sua posse uma arma de fogo que sirva para defesa própria, da família e do seu patrimônio. Você citou o caso do Roberto Jefferson. Isso aí
vamos dizer assim, são situações isoladas que elas acontecem até dentro dos organismos policiais. Acontece de ter pessoas que, por uma questão de surto psicótico, uma fraqueza mental, comete desatinos. A gente vê aí, semana passada, um policial em Rio Verde matou a companheira, matou uma criança de 5 anos e tentou suicídio. E atentou contra outra criança de 3 anos, que graças a Deus sobreviveu. Quer dizer, isso é um abalo psicológico que a pessoa tem, que leva a cometer. Agora, se a gente for analisar a situação de uma forma macro, de uma forma global, desde o início do governo Jair Bolsonaro, o país contava com uma média de 60 mil homicídios por ano. Hoje, nós estamos com menos de 40 mil homicídios por ano. Prova que essa flexibilização, esse aumento de armas na mão da população não foi causa de aumento de criminalidade. É o que todo mundo dizia, que ia aumentar. A narrativa de todos que são contra era exatamente essa, que todo mundo ia sair dando tiro na rua, ia sair matando e não sei o quê, e que ia aumentar, principalmente, o número de homicídios. E o que nós vimos foi justamente o contrário. Prova de que não é a pessoa ter uma arma em seu poder que leva a cometer um crime, né? Por isso é importante todo o processo seletivo, toda a avaliação psicológica, para que a pessoa, para provar que ela tem condições de ter uma arma em seu poder, ela não vai utilizar aquela ferramenta para cometer crimes, para agredir pessoas de forma indiscriminada, né? Mas criou-se Um estigma, né? Criou-se um estigma por conta de pessoas que têm um pensamento diferente. A gente respeita. Nós vivemos, até pouco tempo, a gente vivia num país livre, onde cada um podia emitir sua opinião, podia defender o seu ponto de vista, sem sofrer qualquer tipo de represália, né? Mas criou-se até no mundo do crime um respeito maior pela propriedade, pela sua residência, porque hoje o marginal ele pensa 2 vezes, ele sabe que naquela casa ali pode ter uma arma que vai ser usada contra ele. E é muito claro isso. O marginal, se ele se propõe a invadir uma propriedade, é claro que ele vai invadir aquela que ele tem certeza que não tem uma arma. Porque ele não vai correr risco. Até mesmo então, porque... o que é mais importante toda essa, vamos dizer, essa discussão é educar o cidadão para que ele possa ter condições de usar aquela arma que nós vamos chamar de ferramenta de defesa, que seja utilizada em benefício próprio, em benefício do seu patrimônio, e não como um instrumento de agressão ao próximo. Agora a gente tem aí o presidente eleito, né, o presidente Lula, que diz que vai revogar um monte de leis de Jair Bolsonaro, inclusive essa questão mesmo da Bolsa Arma e a facilidade, não é facilidade, né? A pessoa, para conquistar o direito de ser membro de tiro, Ser um CAC. Ser colecionador, essas coisas, ela tem que provar muitas coisas para ter. São muitas exigências. Isso, agora o novo presidente, o Lula, ele disse que vai acabar com isso, diz que vai acabar com a farra da arma. Já começa bem ou já começa mal? André, infelizmente, nós vivemos num mundo político onde predomina o espírito de revanchismo, o espírito de vingança.
E o que a gente tem assistido de entrevista dos pretensos novos governantes, e eu aqui vou até ser atrevido, e eu digo pretensos, porque eu ainda acredito que eles não vão governar. Acredito que ainda vai acontecer algo de diferente, mas os pretensos governantes, e isso eu sou muito de acompanhar política, adoro política. O Flávio Dino, que vai ser o ministro da Justiça, já declarou amplamente que eles vão praticamente acabar com os clubes de tiro, né? Colecionadores. Com colecionadores e tudo. Eu vejo isso mais como uma atitude de revanchismo, porque são grupos políticos antagônicos, né? Eu não vejo aí uma preocupação honesta daquilo que é o melhor para o cidadão. Porque se fosse com esse espírito, eles poderiam dizer o seguinte: não, nós vamos buscar aprimorar todo esse sistema, vamos buscar extinguir algumas situações que entendemos que não são as melhores, mas vamos procurar aprimorar, sempre visando o melhor para o cidadão. A gente não vê isso. A gente vê um grupo que está entrando, como é contrário ao que sai, querendo desmanchar tudo o que foi feito, exatamente para minar o crédito daquela pessoa que está saindo. Ou seja, acaba com a política de Estado. Sim, e vira política de governo. Quantas vezes a gente vê governantes que, ao assumir o poder, tem uma obra em andamento e eles simplesmente abandonam aquela obra porque foi iniciada pelo governo anterior, causando um grande dano, um grande prejuízo para o Estado, para o país, né? Quer dizer, eles não entram com o espírito de trabalhar para o povo, que é quem os colocou lá, né? Nós é que colocamos os políticos lá com o pensamento de que eles vão trabalhar em prol da sociedade. E o que a gente acaba vendo com grande tristeza é que entram pensando muito mais no pessoal do que no coletivo. Dentro dessa linha que o senhor está dizendo, nós temos aí uma situação que até hoje não se resolveu. Prometeu-se muito para o pobre. Prometeu-se um auxílio de R$600 e mais R$150 por criança de até 6 anos. Agora, o governo que prometeu uma facilidade muito grande vai ter que negociar com os partidos para ter essa coisa aprovada. Aquilo que ele dava como certeza, agora ele vai ter que negociar para tentar conseguir. Essa política de prometer e não cumprir. É triste, né? É muito ruim. Eu acho que seria necessário fazer uma revisão completa na forma de se buscar um cargo eletivo, né? Essa política do toma lá da cá, ela é muito, desculpa a expressão, ela é muito podre, né? Porque o político, ele se vale do recurso do Estado para poder cumprir, às vezes, promessas até fora da real necessidade do povo, mas para ele se garantir, para ele se perpetuar no poder. O que a gente vê nas assembleias estaduais, no Congresso Nacional, são políticos que adotam aquilo ali como uma carreira para a vida toda. Tem político que fica no Congresso 30, 40 anos, né? E de que forma? Se utilizando dos recursos, né, que deveriam ser empregados em prol da população para eles barganharem favores e se perpetuarem no poder. Eu sou a favor de que seja no Congresso, nas câmaras estaduais, a reeleição só pudesse ser possível por uma vez.
E nem com intercalado. Você já foi deputado, vereador ou governador por 2 vezes, acabou. Encerrou. Para ter uma oxigenação no mundo político. Né? A gente vê aí pessoas que estão na hora da morte e não largam o osso, não quer largar o osso. O Zé Sarney é um Sarney exemplo. É um exemplo vivo. Até o neto dele está no Congresso. Exemplo vivo. Né? José Sarney, e dentre vários outros aí, que passam a vida sugando o Estado. Então, eu acho que deveria ter uma renovação, uma reforma política. Ela é imprescindível. É necessário que se repense a forma de se conduzir os destinos do nosso país. O senhor tocou num tema que é polêmico. Temos reformas eleitorais, ou seja, acabou com o showmício, não pode dar camiseta, não pode dar boné, não pode isso, não pode aquilo. Então são reformas eleitorais. Agora aquelas reformas políticas que elas mexem com o interesse dos deputados, dos senadores, essa aí, quando surge um fato, não, vamos fazer uma reforma política. Aí vai deixando de lado e não faz nada. Não faz nada. Eles, vamos dizer, eles não têm espírito cívico. O que eles visam é o interesse próprio, é o interesse de grupos. Né? Um deputado fica lá no Congresso Nacional por 8 anos, são 2 mandatos, saiu, aposenta. Aposenta com baita de um salário para o resto da vida. Por que que nós, o cidadão comum, como muito bem diz o ilustre ministro Barroso, por que que nós, os manés, nós temos que trabalhar 30, 35 anos para fazer jus a uma aposentadoria? De um salário mínimo. E o político, ele fica 8 anos, como se diz, se fartando de toda a mordomia que o cargo proporciona, e após 8 anos ele se aposenta. Aonde que está a lógica disso? O povo não pode mais engolir essa situação. Não, e nós temos políticos profissionais. A gente falou do Zé Sarney, tem Renan Calheiros, tem não me lembro agora mais o nome, mas que está na Câmara, o filho, o neto. Então, ou seja, política não é uma ação pró-cidadão. Política é uma profissão. Profissão, E aí... tornou-se uma profissão. E falando desses eternos, nós temos um exemplo claro aqui na Câmara Municipal de Goiânia, que eu não vou citar o nome, você sabe de quem eu estou falando. Todo mundo já sabe. Desculpa, até eu estou de brincadeira, mas acho que já vai para o 10º... Não, ou vai para a 8ª. É a 8ª? 8ª. Eu achei que já fossem uns 10 mandatos. Não, é a 8ª. Desde que eu sou rapaz, eu vejo esse cidadão sendo eleito e nunca se afastou. Né? Quer dizer, aquilo ali tornou-se a profissão dele. Né? E como ele, muitos. Então, não acontece aquela renovação que é necessária, né? Aquela oxigenação, gente mais jovem, pessoas melhor preparadas, com uma visão de mundo mais moderna, né? Acaba não ocorrendo isso. E vai ficando essa, como se diz, essa roda aí que não sai do lugar. A gente tem que encerrar o programa. Conversa boa, ela, infelizmente, ela acaba logo. Já estamos quase 1 hora no ar. Vivemos o governo do presidente Bolsonaro. Sim. Qual que é a expectativa do senhor para o governo Lula? O que o senhor acha? André, mais uma vez eu vou te pedir licença para externar o meu posicionamento político. Eu sou
um direitista, sou da direita, defendo os princípios da direita, sempre comunguei dos ideais da direita, do nosso atual presidente, Jair Messias Bolsonaro. Vi com muita tristeza a possibilidade do retorno de um grupo que todos nós conhecemos. Eu não vou falar especificamente de A ou B, porque são muitos. Quantos desses que hoje estão sendo apontados como futuros protagonistas de um possível governo, que são ex-presos da Lava Jato, foram investigados, foram condenados. Se foram condenados é porque existia prova, por questões meramente, vamos dizer, de protecionismo pessoal. Todos foram alçados à condição de pessoas que poderiam ser candidatos de novo, mesmo tendo uma extensa, vamos usar o termo, um jargão popular aqui, uma capivara enorme, mas por manobras jurídicas e políticas, né, tiveram toda essa mancha apagada e hoje estão aí sendo apontados como futuros protagonistas. Qual é, vamos dizer assim, o que é de bom que você pode vislumbrar desse grupo comandando o nosso país? Você acompanha melhor do que eu. Sim. Está vendo aí governantes de países vizinhos igual ave de rapina, esperando o dia 1º de janeiro para eles baixarem aqui. Maduro anunciando que vai renovar o empréstimo, sendo que a Venezuela deve ao Brasil 6,5 bilhões de dólares. Ele já fala em pegar novo empréstimo. A presidente de Honduras deu uma entrevista dizendo que vem buscar recurso para a construção de uma barragem. Então, quer dizer, o que a gente tem de um provável governo desse grupo é que vão mais uma vez sugar os nossos recursos, abandonar prioridades do nosso país para gastar com outras repúblicas. Eu acho isso um crime. Acho isso um crime. Com tantas necessidades que o nosso povo tem, com tanta falta de estrutura, saneamento básico, melhoria da saúde, educação. Nós vamos gastar o nosso dinheiro com ditaduras? Não, infelizmente, não consigo conceber essa ideia. E tem uma coisa que parece piada. A presidente Dilma, que foi impeachmentada, já fala em exercer um cargo dentro do governo. Eu acho que é um tapa na cara do cidadão, não é? E não é qualquer cargo. Já existem conversas que ela pode assumir a Petrobras. Onde, no governo anterior do Lula, ela, como ministra das Minas e Energia, cometeu verdadeiros crimes contra a administração pública, contra os interesses do país, como foi a aquisição daquele monte de ferro lá dos Estados Unidos, né? Chamada de Pasadena, onde se gastaram bilhões e hoje está lá uma sucata que não vale nada. Passou pela mão dela. Agora, como que uma pessoa dessa é credenciada para voltar a gerir uma estatal do porte e da importância da Petrobras para o nosso país? Isso aí... Triste, mas é a realidade que, se não houver uma catacombe aí,
que a gente vai vivenciar. Isso é verdade. Doutor Itamar Lourenço de Lima, competentíssimo delegado, conhecedor profundo também de política, porque eu acho que a gente tem que ter esse conhecimento, tem que saber... Mínimo, é o mínimo que a pessoa precisa ter de procurar acompanhar tudo que acontece em nossa volta, tudo que acontece que gira em torno dos interesses do cidadão, né? Porque quem não conhece, quem não estuda, não sabe nem reivindicar. Exatamente. E quando faz errado. Faz errado. Doutor Itamar Lourenço de Lima, um dos melhores delegados aqui do estado de Goiás, eu agradeço muito pela vinda do senhor, pela participação do senhor e desejo e peço que o senhor venha mais vezes, conversar mais vezes. André, para mim é uma honra muito grande, né? Até recebi com muita satisfação o convite e ainda comentei com meus filhos, falei, engraçado, eu já estou fora do contexto aí há quase 9 anos, né? E realmente, desde que me aposentei, eu procurei dar um outro norte para a minha vida, né? Procurei não ter muito contato com a área de segurança pública, das polícias de uma forma geral, porque eu achei que eu merecia dar uma oxigenada na minha cabeça e buscar uma vida mais tranquila, mas com menos sobressalto. E você me convidando, eu falei, olha, não perdi as amizades ainda. E jamais A perderá. gente tem uma brincadeira que fala que policial, delegado, né, de uma forma geral, quando aposenta, se torna cobra sem veneno. Então, quer dizer, eu não perdi de todo o veneno. Ainda estou tendo, como se diz, a importância aí. Eu agradeço muito. Espero que a gente possa ter contribuído o mínimo possível para que os telespectadores possam usufruir daquilo que a gente discutiu e levar consigo, né, como orientação. O mais importante em tudo, doutor, é fazer o cidadão pensar. Sim. Eu não estou... A minha certeza não é absoluta.